Bom, vamos lá, mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre o planeta Vênus e a associação na mitologia, né? Vênus não é um planeta muito complicado de se explicar. Ele é bem simples, para falar a verdade, de entender. Tanto que acho que aqui mesmo a gente já vai dar uma pequena introdução já a Júpiter, né? Então tá bom. O que é Vênus na mitologia? Na mitologia ela é dita como deusa do amor, né? Só que a gente fala, pô, deus do amor, cara, é uma coisa meio, acho que meio forte a gente definir realmente um planeta, né, um aspecto no nosso mapa astrológico que ele em si ele represente o amor. Não é bem assim, né? Então a gente vai ver um pouquinho da história de Vênus e ver assim, realmente qual que é o efeito que ela dá, né? Do mesmo modo que, então Marte era a impulsividade, né, a inconsequência, né? Ou que o Sol é aquele dom natural, é aquela coisa que brilha, né? O Mercúrio, a astúcia, né? Então a gente vai falar, ou a Lua, então o aspecto do sentimento, né? Isso é a manifestação do sentimento, ela vai se manifestar por ali, né? Então Vênus, ela é o seguinte: toda vez que Vênus aparecia na mitologia, em alguma história, assim, pura e simplesmente a presença dela, tá, mudava o juízo das coisas, isso mudava a regra do jogo, né? Então, por exemplo, lá na história do casamento lá do rei, parece que era um rei viúvo, uma coisa assim, que ia casar lá com uma mulher, né? E aí foi jogada, a deusa da discórdia não foi convidada para a festa, jogou lá uma fruta lá escrito para a mais bela, né? Aí, putz, ficou aquele clima, falou quem que é a noiva, é a mais bela, ou são as deusas que estão participando do casamento, né? Aí chamaram o Júpiter, que também estava no casamento, ele logicamente sabonetou e falou, não, eu não quero julgar essa situação, então vamos achar o homem mais justo que tem na Terra, né, para ele julgar. Aí era o Paris, né? Aí então a fruta foi levada para o Paris e aí ele tinha que julgar entre as três mais belas, que era Juno, ou Hera, Atena e Vênus, né? Então Juno chega e promete, fala, ó, eu vou te dar poder sobre todo esse mundo, você vai ser o cara mais poderoso do mundo, né? Aí ele, pô, boa proposta. Chega Atena e fala, ó, você vai ser o homem mais sábio do mundo, você vai ter toda a sabedoria, você entendeu? Ele, pô, também é legal a sabedoria, né? Vênus simplesmente não fala nada e fica pelada na frente do cara. Na hora ele dá a fruta pra ela, ele não quer nem saber o que ela prometeu. Então a presença dela, você muda o juízo normal das coisas. Antes do cara saber a proposta qual que é a dela, ele já aceitou, já deu a fruta para ela na hora. Você entendeu? Aí ela fala, vou te dar a mulher mais bonita do mundo. Pronto, deu a guerra de Troia, que era a Helena, né? Então assim, a presença de Vênus no zodíaco, ela muda a regra do jogo. Então ele foge do padrão. Todo juízo que ele deveria falar, pô, deveria ser o mais sensato possível, ela deixa insensato aquele juízo, só que dá certo. Então ela funciona como uma espécie de sorte ali, né? Ela dá Então, por exemplo, uma pessoa que tem até uma conjunção de Vênus e Saturno, tá? Que é o grande problemão, que a gente vai falar nele ainda, né? Ela muda, ela amacia Saturno, você entendeu? Ela muda a regra, ele não funciona do jeito que ele deveria funcionar, você entende? Porque esse é o negócio, a beleza dela mudava, ela não precisava falar porcaria nenhuma, você entendeu? A presença dela, não, isso aí, ó, ficou pelada, acabou, já mudou, todo mundo cede, todo mundo obedece. Isso fica uma coisa que ela é meio insensata. Então, de certo modo, ela tem uma certa semelhança, tá, com o Marte. Você entende? Que é uma coisa meio inconsequente. Só que para ela dá certo, para Marte dá errado. Para Marte é só batalha. Nela não, é praticamente em qualquer coisa que ela quiser, né? Então, pô, se ela quisesse algum camarada, era simples assim, né? Tanto que depois que ela tem o caso com Marte, isso é a punição dela, ela vai para uma ilha lá, que ela era cultuada na ilha, e Júpiter manda enfeitar toda ela, né, e transforma ela em mortal. Ela é transformada em mortal, e ela é obrigada a dormir com um mortal, né? No dia seguinte, quando o cara acorda, o cara vê, porque ela aparece na forma original. Aí o cara vê e fala, meu, eu tô ferrado, cara, porque tipo, você dormir com uma deusa, você tá ferrado, você entendeu? E aí ela
ela vira e fala, não se preocupa não, se você não contar para ninguém, se não vazar essa história, você entendeu? Não vai te acontecer nada, ninguém vai te castigar. E assim foi, né? Ou então, por exemplo, o seguinte, a gente vê o aspecto de Vênus dela mudar, vamos dizer o seguinte, ela muda a realidade da coisa. Ela tem esse poder de sorte, de mudar a realidade, mudar o juízo da coisa, aquilo que está determinado que vai acontecer, né? Então, uma outra história que é assim, é a história de um barqueiro que tinha lá numa região, e ele cobrava lá das pessoas para fazer a travessia de barco, né, no barquinho dele. E já era um cara velho, né? E era um cara que tinha determinada frustração, porque ele falou, pô, eu queria ter vivido a vida. E só fiquei aqui trabalhando, ralando no barco e perdi minha vida inteira, né? Mas mesmo assim não era um mau sujeito, tratava bem as pessoas e tal. E aí um belo dia aparece uma veinha, bem pobrezinha assim pra ele, e fala, filho, você me leva pro outro lado do rio? Aí ele, levo, claro. Botou a senhorinha com todo cuidado dentro do barco, atravessou, e no percurso ele foi contando expondo essas frustrações dele, né, do aspecto da vida dele. Pô, aí perdi minha vida, eu queria ter vivido aventuras, né, ter buscado grandes amores, né, eu queria ter feito coisas boas, assim, entendeu? Coisas alegres na minha vida, né, e no final eu só fiquei aqui trabalhando de barqueiro, né, só fazendo isso daí, mas tudo bem, né, assim é a vida mesmo. Tudo bem, termina, e a velha ficou quieta, a velha não falou nada, né, ela não abriu a boca. Aí quando termina a viagem, ele ajuda ela a sair do barco, né, e ela vira e dá uma bebida para ele. Ele fala, olha, não vou cobrar da senhora, porque não tem, ela era uma senhora muito pobre. Ele falou, não vou cobrar da senhora, a senhora fica em paz, tudo bem, ajudei a senhora, tá bom, pode ir seguir sua viagem aí. E ela dá uma bebida para ele, né, e fala, ó, se você beber essa coisa aqui, você vai restaurar a sua juventude e tudo isso aí. Ele fica meio com o pé atrás assim, aí ela vai assumir a forma de Vênus, né? Aí ele, nossa, então é um presente dos deuses. Aí ele toma e fica jovem de novo. E de fato vai viver tudo aquilo. Você entende? Então, peraí, o cara estava destinado, você entende? Assim, a ter uma vida simples, né? Beirando a mediocridade, né? Uma coisa assim, insignificante, né? Então, assim, a presença de Vênus e o presente dela é mudar esse destino dele, é dar uma nova chance para ele. Então, Vênus no mapa é uma coisa que ela sempre geralmente favorece. Em geral, ela favorece, porque ela muda esse destino, esse aspecto às vezes, um aspecto meio funesto que tem naquele lugar, né? Ela muda esse juízo, né? Então ela funciona como uma sorte no mapa. Então, onde o camarada tem Vênus, ele fala, ó, legal, ponta firme. Geralmente ela vai ter uma predominância nesse aspecto de sorte, né? Como eu falei, mesmo se o cara tem com Saturno, com Marte e Vênus é uma conjunção muito legal, muito boa, né? Porque era isso que Vênus fazia com Marte, ela tirava o sabor que ele tinha pelas batalhas, né? E botava ele, não, fica aqui quietinho comigo, e ele ficava todo bonzinho, todo dócil. Isso é o outro aspecto de Marte, a docilidade, né? A gente vai falar mais sobre esse aspecto quando a gente for conversar dos signos e das casas, né? Que vai ser a primeira, né? Que vai ser Áries, né? Então esse aspecto, ele é um aspecto marcial, mas ele tem esses dois lados, né? O da fúria e o da mansidão, né? Esse é um aspecto comum em arianos, né? O ariano, ou ele é explosivo demais, ou ele é calmo demais. É uma pessoa muito dócil e tal, né? Na minha família tem o Gu. O Gu é ariano, você entendeu? Quando ele era mais jovem, ele era muito explosivo, você entende? Hoje em dia ele é um cara super calmo, mas é muito difícil ele perder a calma. Muito difícil, né? Um cara super tranquilo. Então a gente vê que existem esses dois aspectos, né? E Vênus, quando ela ficava perto de Marte, quando ela estava junto com ele, era só isso que rolava, né? Ele só ficava calminho, né? Então ela tem esse poder, com a presença dela fazer isso daí. Então ela vai funcionar como a sorte, um aspecto de sorte no mapa, né? Então vamos ver aqui, é que o meu Vênus ele tá junto com Marte na 6, né? Então normalmente uma pessoa que só tem o Marte na 6, tá? São pessoas super explosivas normalmente na forma de realizar as suas tarefas. Então toda vez que a pessoa está realizando alguma tarefa e chega alguém interferindo nisso, a pessoa ela vai responder com hostilidade. Não se mete no meu jeito de fazer as coisas. Você entende? Normalmente eu tenho essa tendência, mas como tem Vênus ali,
Muitas vezes, mesmo quando eu fico hostil, isso não dá errado, isso não fica uma coisa muito agressiva às pessoas, né? E muitas vezes eu não fico. Eu falo, não, tudo bem, senta aí, tem um jeito melhor de fazer? Então vamos fazer. Não tem uma resistência, né? Isso é claro que se ninguém me propõe uma solução diferente daquela que eu estou aplicando, aí eu vou resistir. Eu falo, não, peraí, não vem criticar o que eu estou fazendo sem apresentar uma solução. Agora, se a pessoa ela coloca uma proposta nova, aí eu já fico mais dócil, né? Então, assim, por quê? Por causa do Vênus que está ali, né? Tem outras pessoas da minha família, eu não vou falar quem, tá? Mas que tem um Marte na 6 também, né? Provavelmente um deles talvez esteja até assistindo aqui, mas tem Marte na 6 e é desse jeito, né? Se você, acho que você está fazendo do jeito errado, porra, não enche o saco. É assim, ele fica hostil. Se você não explica, não conversa e tal, fica difícil. No meu caso, ainda por cima, ele está em Libra, né? Então, assim, é normal, entendeu? O Vênus em Libra, ele facilita. Então é difícil, por exemplo, uma pessoa sei lá, que eu recebo, que eu conheço, né? Que eu não consiga conversar, que eu não consiga me relacionar com as pessoas, né? Então eu consigo conversar, o pessoal gosta, né? Não é difícil para mim fazer amizade, realmente não é, né? É mais difícil fazer inimizade, né? Tem alguns, mas não é nada sério, não, né? Nada muito grave, ninguém quer me matar, pelo menos até onde eu sei. De qualquer maneira, isso o efeito de Vênus, você entende? É mudar no caso, esse aspecto de Marte. Então ela muda a realidade das coisas, né? Todo mundo que fica do lado de Vênus muda o seu juízo, você entende? Ele é ofuscado pela beleza dela, né? E vai tomar a decisão que ela quiser, você entende? Então é isso que é Vênus no mapa, tá? Junto aqui, como eu falei, Vênus, como vocês viram, não tem muito segredo aí, ó, em 10, 15 minutos a gente resolveu esse negócio, 12 minutos a gente resolveu esse negócio, né? Então eu vou dar já uma introduçãozinha de um pouco de Júpiter, a gente vai falar, né? Aí agora eu acho que muita gente falou, porra, por que não é Apolo o Senhor do Olimpo, né? Se que ele é o Sol, né? E por que é Júpiter, né? Então vamos lá, tá? Júpiter é chamado o Senhor do Olimpo, tá? Porque é o seguinte, ele, vamos dizer assim, ó, ele é o dirigente de uma era nova na humanidade. Vamos dizer assim, vamos interpretar a coisa assim, tá? Não é que é exatamente isso, tá? Mas vamos interpretar a coisa dessa maneira. Vamos pensar assim, ó, que antes de Noé, a sua arca, aquela história toda, antes de Noé, vamos pensar o seguinte, que toda a humanidade que existia, ela tentava se guiar, tá bom? Ela movia as suas ações baseadas na razão, tá? Era tudo mais racional. Então existiam os outros aspectos da alma, como vontade, sentimento e tal, mas o principal era a razão. Você entende? Por isso que é o seguinte, a gente pode interpretar isso dessa maneira. Por quê? Porque a gente vê que na época de Noé as pessoas estavam assim, como que sem razão. Elas estavam com a razão completamente deturpada e distorcida, né? Levando Deus a fazer o dilúvio. Fala, não tem jeito, tem que matar esse povo todo aí. Então a maioria ali já foi pro saco, né? No entanto, ele separou Noé e manteve ali e fez a arca, né? Não é à toa que as pessoas viviam mais tempo, né? Segundo a própria Bíblia mesmo, as pessoas viviam muito mais tempo. Noé mesmo, para construir a arca, ele demorou 100 anos para construir, né? E ele já tinha idade quando começou. E depois que terminou tudo aquilo, ele ainda viveu mais um bom tempo. Então, assim, as pessoas viviam muito, né? Agora, vamos interpretar a coisa assim, que como esse processo do dilúvio, ele foi a destronada de Saturno. Saturno é simbolizado pela razão, tá? E aí veio a vontade. A vontade se tornou a força soberana na alma humana. Então, todo mundo seguia pela sua vontade. Você entende? Então, que Júpiter é filho de Saturno, é o filho que foi escondido pela mãe e protegido pela terra, e depois volta para destronar o pai. Então ele destrona o pai, liberta os irmãos e move uma guerra contra o pai, e ele ganha a guerra. Isso é, a vontade se torna soberana.
Agora, o que ele faz com o pai? Ele vai castigar? Não, ele não castiga o pai. Ele fala, ó pai, tudo bem, você fica aqui comigo no Olimpo, mas sou eu que mando. Isso é, a mesma razão, ela está sujeita à vontade. Tanto que, normalmente, para nós mesmos, tá, a gente só move a nossa razão pela força de vontade. Se você não tiver força de vontade, você não vai mover a razão. A gente vê exemplos claros disso daí na população mundial. Né? Se uma quantidade de pessoas que é escrava do que? Dos seus desejos, da corrupção da vontade. Qual que era o defeito de Júpiter? O defeito dele na mitologia é o desejo. Ele se sujeitava às próprias vontades. Então sempre que aparecia alguma coisa, algum desejo novo para ele se usava de todos os recursos que ele tinha, todos os poderes que ele tinha para saciar aquele desejo. Essa é a corrupção da vontade. Tá? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então toda vez que a gente vê, por exemplo, o nosso Júpiter, tá? No mapa, tá? E ele está preguiçoso demais, tá? A gente só tem algumas coisas que a gente se move, puta, é corrupção. Mesmo que seja para algo bom. Ou algo pelo menos aparentemente bom. Eu já vi gente falar assim, não, pô, eu gosto de ficar estudando, mas outros me atrapalham. Né? E aí começa a tratar mal as pessoas porque gosta de estudar. Você entende? Isso geralmente você vai ver, o cara tem alguma posição no Júpiter dele que vai facilitar o estudo para ele, que ele vai ter um certo gosto de mover a vontade dele para o estudo. Aí você fala, pô, peraí, tá? Se você é cristão, irmão, é o seguinte, ó, Deus não falou que estudar ia salvar a tua alma, tá? Ele não falou, não, estudai. Não falou isso daí. Ele falou para ajudar o próximo. Eu falei, então você não pode tratar mal o próximo porque você está falando que uma coisa é maior do que a outra. Você entende? Então a corrupção de Júpiter, ela vai se mostrar o quê? Você canalizando a sua força de vontade, você entendeu? Para algo que não necessariamente é bom. Tá? Sendo que a vigilância dele é o quê? Ele tem que perceber os vícios que ele tem. Ele tem que ser o soberano daquele lugar. Ele tem que reinar. Isso a gente vê na mitologia, a história da mitologia, o tempo inteiro, né? Júpiter está se isentando de julgar. Ele fica se isentando de reinar. Ao mesmo tempo que ele é o soberano, que ele é o fodão, que ele é o chefe da parada, ele se isenta. Né? Sempre que levam questões para ele, ele fala, não quero nem saber. Como foi o caso da Fruquinha. Né? Eu falo, então é o senhor que decide, você é o rei do Olimpo. Quem é a mais bela? Não, eu não vou decidir. Então ele nunca quer. Ele sempre se isenta. Ele só quer decidir, ele só se impõe para os próprios desejos. Né? Então quando a mulher dele cobrava ele, quando o Juno cobrava ele, fala, pô, você está me traindo com as mortal. Ele, cala a boca, mulher, quem manda nessa porra sou eu. Aí ele batia o pé firme. Aí ele se usava da força dele. Né? No entanto, qual que foi a arma, tá bom, que Juno mesmo inventou para que ele não fizesse mais isso? Pelo menos por uma vez. O que ela fez? Ela começou a proteger Jasão. Né? Ela começou a sobreproteger Jasão e começava sempre a falar no Olimpo, nossa, como ele é forte, como ele é gostoso, olha a perna dele como é grossa, começava a falar essas coisas assim. E Júpiter começou a se enfurecer. E ele começou a castigar Jasão de tudo que é jeito, que Jasão vai atrás do velo de ouro, né? Que aí tem os argonautas, aquela história inteira. Então todas as provações que Jasão fica passando são as provações que Júpiter fica colocando nele, porque ele está com ciúme, porque a mulher dele está prestando mais atenção no Jasão. Então o que ela faz? Ela se usa do próprio desejo dele, você entende? Para que ele faça a coisa certa. Aí chega no final da história e ele fala, não, você é minha. Ele dá para ela exatamente aquilo que ela quer. Que é o que? Canalizar a vontade, canalizar a soberania dele para ela. Você entende? Então, dessa forma a gente consegue manipular a nossa vontade. Da mesma forma. Tá? A gente, vamos dizer assim, ó, a gente monta uma situação, mesmo que seja algo certo que a gente quer fazer, que é muito difícil para fazer. Tá? E a gente fica tentando inventar desculpa para não tomar aquela atitude. Você entende? A gente tem que começar a ver os aspectos bons daquela realidade que a gente sabe que precisa fazer. A gente começa a gerar um desejo por aquela realidade.
para que a nossa vontade seja canalizada para isso. Então assim, a melhor forma, você entende, de perceber, né, as deficiências e as falhas de Júpiter, você entendeu, é através desses sinais. Então quando a gente começa a se mover para algo, para um determinado egoísmo, seja ele qual for, a gente começa a gostar muito de uma coisa e começa a mover muito a nossa vontade para uma coisa, por melhor que seja, é bom a gente avaliar muitas vezes antes de começar a fazer. Porque pode ser que ali não seja bom não. Porque Júpiter faz isso. E como é que ele fazia isso daí? Ele enganava todo mundo. Ele enganava até as mulheres mortais que ele pegava. Então ele tomava forma de touro, forma de pavão, forma disso, forma daquilo. Ele ficava fazendo isso. Então a vontade, ela é uma força assim, muito poderosa. É a coisa mais poderosa que a gente tem. É a força de vontade. É a vontade de agir. Você entende? É a vontade de ser. É isso que move a nossa alma, que determina o rumo. Então, não que a razão ela não tenha um papel nessa história toda. Lógico que ela tem um papel. No entanto, a razão ela só se mexe depois que você canaliza a vontade. Você dá uma cutucada nela para ela trabalhar. Aí a gente começa a racionalizar uma coisa, chega a uma conclusão e põe a vontade para operar. E aí ela vai e domina toda a situação. Né? Então assim, o canal, tá bom, que tem da manifestação do nosso poder e da nossa força, está na vontade. Tem todo o resto, eu sei que tem, né? Então tem lá o sentimento, tem a astúcia, tem a sorte, tem tudo isso daí, né? Tem impulsividade, tem tudo isso. Tá, mas quem manda no final das contas é a vontade. Júpiter no mapa é o seguinte, ele não vai se dar bem em alguns lugares. Então se, por exemplo, tiver uma conjunção Júpiter e Saturno, é complicado, tá? Porque esse aqui é o negócio, é difícil você saber quem é que está falando, né? Júpiter e Marte, isso é, na mitologia Marte não se dava com o pai. Ele não se dava, né? Durante a Guerra de Troia, Marte faz até um sermão assim inflamado para o pai, para falar dessa indiferença que o pai tem. Fala, não, você só se move para as coisas suas. Só que você é o rei, você não pode fazer isso aí. Que assim, por um curto momento, Júpiter até se apieda do filho. Fala, não, pô, tá, tudo bem. Vai, toma um cafunézinho para você e vai embora daqui. Porque Marte é escandaloso, né? Acho que eu comentei uma outra vez aqui, quando estava falando de Marte, da luta que Marte teve com Hércules. E aí foi ferido, e aí foi se curar com o pai, né? E o pai, pô, que droga, que chatice, você só me vem aqui para me curar você, que saco, que droga de filho que você é, né? Então Marte era o filho mal amado, tanto da parte de Júpiter e da parte de Hera, né? Que era a mãe dele, então também não gostava, era um filho que eles não simpatizavam muito, né? No entanto, você entende? Isso cabe à vontade ela dominar o impulso, ela parar o impulso, ela assumir o papel dela e falar, não, peraí, deixa eu controlar esse impulso aqui, esse impulso não pode ficar solto não. Você vai sair da coleira quando eu mandar que você tem que sair, né? Então o treino de Júpiter no nosso mapa, tá? Ele é muito importante. Ele é muito importante. Você treinar ele e tentar agir conforme ele da melhor maneira possível. Eu tenho Júpiter na casa 1, em Gêmeos. Você entendeu? Então assim, demorou um bom tempo, porque assim, eu acho que uma coisa assim, eu queria falar até mais com as pessoas, você entendeu? Mas era uma coisa que eu tinha resistência. Eu falei, não, eu acho que eu gosto demais disso. E dá uma olhada. Então eu gosto de fazer isso daí, mas eu tive relutância, porque eu falei, não, pô, será que eu estou fazendo isso por um gosto meu, tá? Ou vou fazer isso porque eu realmente acho que preciso fazer? Com isso aí, né? Aí a Stephanie ela tentou me convencer, foi um tempão para me convencer, para fazer esses vídeos aqui, para conversar desse jeito. Tanto que eu nem sei operar esse negócio que tá aqui na minha frente. Ela que fica aqui do meu lado apertando os botãozinhos aqui. Você entende? E brigando com o cachorro no meio do caminho.
né? Então ele está na casa 1. Tá? Então ele vai assim, colocar uma certa impulsividade. Toda vez que eu me determino a fazer uma coisa, é difícil alguém me impedir. Aí eu temo e falo, não, eu vou fazer e pronto. Tá? Então, porque está na casa 1. Tá? Então, por exemplo, eu consigo fazer isso aí com o estudo. Né? Então, às vezes o pessoal fala, pô, o que você acha que eu devo estudar? Cara, eu acho que você deve estudar aquilo que você precisa. Porque pra mim é isso daí. Você entendeu? É meu Júpiter que é assim. Então toda vez que eu falo, não, pô, tem um assunto e começo a pensar, não, pô, isso aí eu não sei não. Então eu tenho que estudar o quê? Eu tenho que começar. Aí eu vou, procuro, acho, falo, esse estudo aqui eu tenho que fazer. Então eu vou ter que fazer. E aí eu vou e me dedico a fazer ele. Você entende? De diferentes maneiras, né? A maneira mais fácil que eu tenho para que para mim mesmo, tá? que eu consigo aprender com maior facilidade é através de observação ou através do som. Então quando eu escuto pessoas falar, tá? Ou quando eu observo determinados fenômenos, eu consigo entender deles, eu consigo tirar deles, né? Isso através de leitura foi muito pouco que eu consegui aprender. É basicamente assim, você memorizar uma história, tá? Mas grandes conclusões da minha vida, por exemplo, eu aprendi ouvindo minha mãe falar, eu aprendi vendo o Gu falar, eu aprendi vendo meu pai falar. Então eles falavam, eu pá, caramba, o que é isso? Daí ficava pensando. Às vezes chegava para eles e consultava depois, falava, ó, eu pensei isso, é isso mesmo? É. Porra, legal, então eu tô no caminho certo. Então assim, depende, as pessoas às vezes elas têm determinadas facilidades ou determinados tipos de dificuldades, alguns não. Meu pai é o cara que aprendeu com leitura. Ele leu pra caramba, estudou um monte de coisa, ele aprendeu muita coisa. Então ele faz esse mesmo processo através de uma série de dados que ele leu, né? E ele faz aquelas grandes conexões dele, né? Então ele cata lá, tipo, sei lá, 500 anos de história, né? Mais uns 20 filósofos diferentes, né? Começa a ligar cada pontinho assim, pá, quando você vê, puf, sai um resultado. Aí você fala, caramba, como é que o cara fez isso? Né? Então é a forma que ele teve de entender, né? Então ele tem um acúmulo de dados muito grande e ele consegue comparar eles, né? Então tem formas diferentes. No meu caso se manifestou assim, né? Isso o meu Júpiter em Gêmeos na 1, ele se manifestou dessa forma, né? De uma forma mais intuitiva, entende? No entanto eu tenho que querer fazer, eu tenho que mover a minha vontade. Não, você tem que querer entender, você tem que querer comparar. Entende? Muitas vezes eu não quero, eu digo a vocês, eu não quero, entendeu? Eu quero, sei lá, cara, dormir, fazer qualquer coisa, jogar videogame, você entendeu? Isso Júpiter, ele manda você para baixo também. Ele faz isso comigo, vai fazer isso com vocês, vai fazer isso com todo mundo. Você entende? Agora, o poder tá ali. Isso é a força, tá ali, né? Outro dia eu estava falando com a Stephanie aqui, que a gente estava comentando sobre a trilogia Batman, né? E aí ela falou, eu comecei a explicar sobre o filme e tal, sei que. Aí ela virou assim e falou assim, pô, mas quero ver de novo, porque eu não vi isso daí, não reparei isso daí. Eu falei, não, vamos lá. Aí a gente começou a assistir o filme, e toda vez que ia assistindo o filme, eu ia explicando um pouquinho, falando, então é isso aqui que aconteceu, agora é aquilo ali, tá? É disso que se trata, né? Então tem aquele ponto, aquela parte que ele tá lá, o Bruce Wayne tá lutando com o Ra's al Ghul lá no gelo. Que aí o cara vira e fala isso pra ele. Né? Fala pra ele, a raiva não muda o fato de seus pais terem morrido. Aí ele falou, não, meus pais não podiam fazer nada, cara, o cara tava armado. Aí o outro, não, pô, mas isso impediria você? Aí ele fala, não, mas eu tive treinamento. Aí o mestre vira e fala, treino não é nada. A vontade é tudo, a vontade de agir. Você entende? Isso é um poder de Júpiter. É a força de vontade que você tem. Não, eu vou fazer isso daqui, né? Eu vou pensar nisso daqui, eu vou acreditar nisso daqui, né? Diferente do que muitas pessoas pensam, né? A fé, ela é um processo movido pela vontade. A nossa fé, ela é impulsionada e alimentada pela nossa vontade, por essa soberania. Você entende? Vamos dizer o seguinte, que todo o resto do nosso mapa, todo o resto dele, tá? E todo o resto da nossa vida, fora do mapa, isso é o nosso corpo, a vida em si,
Foi tudo emprestado por Deus. Ele emprestou tudo pra gente. Ele emprestou e falou, ó, usa aí. Tá? Tente usar melhor. Aí ele mandou um monte de mandamento, um monte de coisa pra gente usar tudo isso melhor, da melhor forma possível. Você entende? No entanto, teve uma única coisa que ele deu. E é realmente a única coisa que ele vai cobrar da gente, que é a nossa vontade. Tá? Por que é que você usou mal isso daí? Por que você escolheu errado aquilo? Por que você quis fazer aquilo? Ah, bom, isso ele vai cobrar, porque isso ele deu pra gente. Todo o resto ele pode perdoar. Se você pede, pô, errei aqui, meu Deus, puxa, que droga, fiz uma besteira, me perdoa. Ele vai perdoar, sempre ele vai. Ele deixou essa brecha, ele avisou que ia fazer isso daí. No entanto, na nossa vontade, não. Não, peraí, por que é que você escolheu não aceitar a minha misericórdia? Por que é que você escolheu isso daí? Por que é que na tua cabeça você decidiu por criar algo que não fosse Deus? Por adorar ídolos, né? A gente forma imagens na nossa cabeça através da nossa vontade, elas são alimentadas por ela. Né? Esse é o problema da atualidade. Isso é uma vontade, você entendeu? Porque ela é passional. A vontade ela só se mexe para satisfazer os seus próprios desejos, suas próprias vontades, seus próprios pontos, né? Não. Vontade de satisfazer a própria vontade é meio esquisito, mas as suas próprias paixões. Você entendeu? Isso é, a vontade que ela deveria ser soberana na gente, ela deveria reinar para decidir todo o resto, você entende? Ela decide reinar para si, para alimentar a si mesma, os seus vícios, os seus defeitos. Então não, a gente tem que entender esse ponto, tá, de Júpiter. Por que ele é o soberano? Porque se ele está bem, se ele faz certinho o trampo dele, todo o resto vai fazer. Todo mundo vai obedecer, todo mundo vai seguir, todo mundo vai estar na linha. Né? Então assim, Júpiter é isso, ele é a força de vontade, ele é onde vai se manifestar a maior parte da nossa vontade. Né? Algumas pessoas têm complicações. Então a Stephanie ela tem o Júpiter na 6 e está junto com Marte. Então às vezes é conflituoso. Às vezes a vontade dela assim, ela fica meio conflituosa. Não. Seu Júpiter está na 6. Meu Deus, meu Júpiter está na 6. O Júpiter está na 6, falei. Né? Falei, olha só. Do Miguel, meu caçula, o Júpiter está na 12. Né? Junto com Áries. Você entende? Então assim, o Miguel ele tem muitos planetas em Áries, tá? Então assim, tudo nele, tudo é muito extremo, né? Ou ele é super bonzinho, ou ele é super nervoso, né? Ou ele é muito triste, é tudo muito extremo. Você entende? Então assim, agora desde pequenininho, pô, ele é novo, você entende? Então assim, já tem, como é um Júpiter que ele vai ter uma saliência muito grande, você entende? Isso ele vai ter uma resposta imediata muito forte. Você entende? Porra, tem que treinar agora. É melhor treinar enquanto é pequenininho do que quando for grande. Porque quando for grande ninguém vai segurar ele não. Então quando pequenininho, não filho, peraí. Você tem que canalizar a sua força, toda a sua fúria, filho. Entendeu? Para combater o mal. Você entende? Não é para combater as coisas boas que você tem. Você não pode atropelar, usar a sua vontade para atropelar as coisas boas que você tem. Né? Não, você tem que atropelar as coisas ruins que você tem, as coisas que você não gosta. Você entende? Tá? Então aí ele fala, pai, eu tenho muito medo, eu tenho medo das coisas. É por causa do Saturninho dele. Então ele tem os medos dele. Eu falei, filho, então você tem que usar a sua força de vontade, filho, toda essa fúria que você tem explosiva para combater esse medo, para vencer ele, e você vai conseguir. Né? Às vezes ele consegue, às vezes não. Né? Então agora já está no período, já faz um bom tempo já que eu não converso com eles, que eu já não vejo o que está acontecendo. Né? Já faz aí, eu deixei as férias. É verdade, é verdade. É o Marte e Vênus que ele tem na 2. É o Marte e Vênus que tem. Júpiter tá na 2. É verdade, perdão. De qualquer forma, o Júpiter ele vai se manifestar dessa forma. Deixa eu ver aqui alguma outra pessoa que tem algum Júpiter significativo. A minha sogra. Minha sogra tem Júpiter na 1.
Sol e Júpiter na 1 em Gêmeos. Tá? Então é o seguinte, ela é uma pessoa altamente disciplinada. Super disciplinada. Você entendeu? Você olha aqui, cara, às vezes eu olho aqui e falo, caramba, gente, como é que ela aguenta? Né? Às vezes tem noite aqui que ela chega a dormir assim 3 horas por noite e passa uma semana inteira assim. E trabalhando e nas atividades dela, e aí vai no pilates dela e tal. Então ela é altamente disciplinada. Entendeu? Uma pessoa assim, espartana. Ela é mesmo. Né? Tanto tem uma tremenda uma saúde, uma força, uma resistência, uma determinação invejável. É que você olha e fala, caramba, cara, como é que ela consegue? É esse Júpiter na 1, Júpiter junto com o Sol. Você entende? Agora, desde cedo, ela já foi treinando esse Júpiter. Claro, ninguém objetivamente ensinou ela a treinar isto. Você entende? No entanto, o pai dela era uma pessoa muito disciplinada, a mãe dela era uma pessoa muito disciplinada. Então ela já tinha este ambiente de disciplina. Você entende? Para ela foi fácil interpretar, não foi difícil. Ela fala, então é isso daqui, então eu vou continuar. Né? Então, assim, a gente vê que um tanto da educação, um bom tanto da educação, ela tem às vezes uma influência forte nisso daí, na manifestação principalmente do nosso Júpiter. Você entende? E no caso dela, pô, deu sorte. Era outra época, né? Era interior, e então foi muito mais fácil. Né? No entanto, às vezes a gente tem que até falar, não, para um pouco com isso daí. Não exija demais de você. Você vai ter um colapso, pelo amor de Deus. Você entendeu? Pô, Sol e Júpiter na 1, caramba, a pessoa assim, ela é muito determinada. Tem a determinação fortíssima mesmo. Então, no caso do Júpiter dela, pô, também é na 1. Que nem o meu. Como tem o Sol também, ficou muito predominante. Tá? Eu, no meu caso, é o seguinte, eu assim, é aquele negócio, não sou um cara super disciplinado, mas se tem que ser, eu viro. Então, tem que começar o ritmo aí, tipo, sei lá, acordar às 5 horas da manhã. Vai ter que começar, tá bom. Em 2, 3 dias eu consigo fazer e vou manter o ritmo. Mas normalmente eu não me dedico para esse tipo de coisa, não. Né? Isso eu tento canalizar ele para outros pontos. Né? Então, assim, se um indivíduo ele se usar do Júpiter, tá bom, a favor dele, você entende? Vamos dizer o seguinte, que este é o ponto de canal, é como se fosse assim, uma autoridade quase que divina que você tem ali. Nessa força, nesse aspecto de força de contato. Você entende? Tem aqui uma amiga nossa que tem Júpiter na 5, em Câncer, né? Aí ela falou, pô, eu estou muito angustiada, muito ruim, o que eu tenho que fazer? Né? Aí eu falei, pô, então conviva muito com crianças. Conviva com as crianças, brinque com elas, leia para elas, faça esse tipo de coisa. Né? Se manifeste dessa maneira assim. Isso vai ajudar. Você entende? Porque isso é exercitar o Júpiter dela. Pô, tá em Câncer, na 5. Né? Isso é a casa 5, casa de Leão. Então ela vai ter um aspecto bem solar, assim. Então é uma coisa que ela espalha para todos. Tem que ser uma coisa que ela espalha mesmo para todos. Isso é a coragem, a determinação, o exemplo, esse tipo de coisa. E está em Câncer, então vai envolver um certo afeto. Bom, você não vai ficar fazendo carinho e marmanjo. Então, só para criança. Vai para as crianças, brinca com as crianças, faz esse tipo de coisa. E realmente, entendeu? As crianças assim adoram, Os meus, dos outros amigos aqui, quando vêm assim, a tia fulana tá aqui, é legal, eles adoram, adoram a presença dela. Você entendeu? É radiante, é uma coisa radiante para eles. Então faça isso daí, conviva com o máximo de crianças que você puder, você entendeu? E conforte elas. Você entende? É o exercício de Júpiter, né? Ou uma pessoa que, sei lá, tem, vamos supor, alguém mais aí, Stek, tem algum Júpiter aí saliente aí que a gente conhece? Qual é o do Matheus? O Matheus tem Júpiter, não lembro. Não, já faço. Ela vai checar aqui o mapa do nosso mais velho para ver se descobre aí onde é que está o Júpiter dele. Eu não lembro onde é que está. É muito mapa que aparece e aí confunde, né? Eu sei que assim, tudo, essa última live aqui tá mais superficial, tá mais difícil de falar e tal, porque assim, desde, acho que de quarta-feira, cara, eu só falo assunto sério. Só tem assunto sério. Né?
Assim, teve gente que veio aqui, bastante gente, eu tive que ir em lugares e tal. Então é só assunto sério. Eu fiquei meio com estafa mental. Eu falei, cara, eu tô com estafa mental. Não consigo pensar. Né? Aí eu virei pra ela e falei assim, eu acho que Vênus vai ser um negócio assim, de 10 minutos vai dar pra resolver. Eu acho que eu vou falar um pouco de Júpiter também. Mas aqui não tem muito mais pra falar de Não Vênus. tem mesmo, realmente não tem muito que possa ser falado de Vênus, porque ela é esse aspecto, ela muda o decreto das coisas. Aquilo que está decretado dar errado, quando Vênus aparece, não dá. Não dá, ela muda o decreto das coisas. O Mateus tá em Aquário na 7. Sai, mano. Júpiter na 7? Em Aquário. Tá bom. Ó, o Mateus tem Júpiter em Aquário na 7. Tá? Então, pô, Júpiter na 7, ele consegue, ele tem que canalizar o que? A vontade dele para a simpatia dele, para as relações. Então ele tem que se esforçar. Pô, e você vê que no final é o seguinte, cara, eu nem lembrava disso daí, eu sempre falava isso aí pra ele, pra fazer isso na escola. Eu falei, não, filho, você tem que tentar. Ah, pai, ninguém quer falar comigo e não sei o que. Não, você tem que tentar, você tem que insistir, você tem que ir pra cima. Você tem que forçar a sua vontade pra isso. Você entendeu? Falei, invente uma brincadeira qualquer, convida os outros, você vai conseguir. Vai se relacionando com os outros. Você entende? Então ele consegue isso daí. E o Mateus é um menino muito simpático. Né? É difícil achar alguém que não gosta dele. Né? Que fala, ah, você é um chato, você é um não sei o que. Não, ele não é, ele é super bonzinho. Né? O Miguel tortura ele pra caramba aqui, às vezes, e ele vai numa paciência, cara. E ele podia desmontar o irmão com um peteleco. Queria o dobro do tamanho do irmão. Ele desmonta qualquer um com o Ele pode me desmontar, cara. Ele já tá quase terminando. Ó, pai, acho que eu consigo te levantar. Pá, quando ele começou a me tirar do chão, eu falei, para. Tem 10 anos, cara. Eu falei, para, porque eu não consigo mais levantar ele do chão. Faz muito tempo. Né? Já na hora de dormir eu já acordo. Falou, meu, levanta aí que tem que ir pra cama. Não dá pra levar mais no colinho. Né? Então é o seguinte, ele tem que usar a vontade dele para se relacionar. Então ele vai ter que canalizar a força de vontade dele, porque está na 7. Né? Se ele fizer isso daí, e com o tempo, isso é, o planejamento que ele fizer na força de vontade, vai fazer o bem para os outros. É aí que através desse Júpiter dele que ele vai dominar todo o ser dele. Não, tenho que achar meu ponto de equilíbrio. Eu não posso nem ser para um lado, nem ser muito para o outro. Eu tenho que achar meu ponto. Tá? Para que assim eu desenvolva a minha própria força. E aí ele vai. É aquele negócio, quando é criança a gente vê, fica mais fácil a gente enxergar vários pontos no mapa. Fica bem mais fácil. Tá? Porque criança, esse que é o negócio, ela não esconde as coisas tanto. Ela não consegue esconder a transparência que o ser dela tem. Né? E num adulto não. Um adulto ele já esconde. Teve gente chegar aqui e me falar e tal, eu tenho, sei lá, Saturno em tal lugar, lê o mapa da pessoa. Lê o mapa e falei, ó, tem esse problema. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Isso a pessoa se bloqueia, ela não quer expor aquilo. Eu falei, tudo bem, cara, você pode pensar o que você quiser. Eu tô falando o que eu tô vendo aqui. Entende? O tempo vai dizer quem é que tá certo. Não sou eu, e nem você. É o tempo que vai. Né? Então essas pessoas elas oferecem determinadas resistências, né, em pontos mais fracos, né, dentro do mapa, ou uma coisa que expõe mais. Ou muitas vezes publicamente as pessoas me perguntam sobre assuntos de mapa que eu não respondo, que eu falo, não, isso aí a gente fala no privado. Você entende? Porque expõe a pessoa, né, determinados pontos dela que assim não seria legal expor. Né? Tanto que assim, Saturno eu vou falar do meu. De mais ninguém eu vou falar se ninguém autorizar. Se alguém autorizar, eu posso até falar do Saturno, mas não vou citar nomes. Você entendeu? Do meu eu falo, do meu eu exponho, eu falo, não, é isso. Você entendeu? Tá, porque eu já reconheço isso daí. Então, mesmo se alguém tentar me atacar por isso daí, eu falo, meu, se dane, cara, eu já sei disso, isso aí não é novidade. Né? Nisso aí eu já estou escolado. Você entende? Não em tudo, mas nisso aí eu já estou. Então, assim, o Júpiter, ele é a força de vontade. Por isso ele é o senhor do Olimpo. Ele representa a vontade. Você entende? E na mitologia a gente vai ver assim, os tremendos vícios da nossa vontade. Porque aqueles vícios que tem lá são os vícios que tem aqui, que tem em cada um de vocês. São os mesmos vícios da vontade. Tá? O Brasil mesmo, então a gente vai catar. Pô, o Brasil tem Júpiter na 4... Não, Júpiter na 4 em Gêmeos.
Certeza. O mapa do 7 de setembro. Júpiter na 4 em Gêmeos. Então é o seguinte, qual seria a solução para o Brasil? Seria mudar o ensino? Seria mudar o governo? Não seria nada disso daí. A melhor solução para o Brasil, tá bom? Seria o exercício do Júpiter dele. Então o brasileiro, o que ele é? Normalmente ele é um povo muito afetuoso. Normalmente ele quer ficar perto da família, ele cumprimenta, ele abraça, ele beija, ele é sensorial, assim, ele gosta de mostrar o seu afeto, né? Ele chora, ele é assim, né? Ganha a Copa do Mundo, a galera fica chorando, é aquela emoção, ele gosta disso daí, você entendeu? Porque o Júpiter está na 4. No entanto, essa manifestação de sentimento do brasileiro, ela foi se tornando de pouco em pouco mais corrupta e mais egoísta, você entende? Então a pessoa é o seguinte, ela quer ter a família perto para ela se sentir bem. Não é para a família de forma geral se sentir bem, né? E como está em Gêmeos, o cara articula isso daí, né? É fácil para o brasileiro ele articular os seus sentimentos, ele expressar os seus sentimentos, né? Uma dificuldade, um ponto, por exemplo, que nos americanos é extremamente difícil. É uma coisa difícil, eles não sabem expressar o sentimento deles, né? O sentimento deles é uma coisa assim que é tão difícil para eles expressarem que eles só ficam exigindo que os outros entendam, mas eles não sabem explicar isso daí. Então é por isso que assim, no inglês é aquela coisa, how do you feel? É sempre como feel, é sempre como você sente, o que você sente, né? E a pessoa tem que tentar explicar aquilo que ela aquilo que ela sente. Entende? O brasileiro ele não tem dificuldade de explicar como ele se sente. Para ele é fácil. Ele é bem articulado nisso daí, né? Então assim, o ponto que ele deveria resolver era um aspecto que existia no Brasil, que era muito comum mais antigamente, que era o aspecto de fraternidade que o brasileiro tinha, né? É aquela coisa, não, a gente divide aqui, põe água no feijão, né? Isso daí, se ele exercesse esse Júpiter, se ele começasse a voltar a exercer isso daí, esse aspecto de bondade, de compaixão, né, de compreensão ao sofrimento, você entende? Ele melhoraria. O país automaticamente começaria a melhorar tudo. Todo o resto ia meio que automaticamente ia melhorar. Mas ele tinha que mudar isso daí. Então o brasileiro ele está deixando de ser, por exemplo, caridoso, uma coisa que ele era. Então era como o brasileiro da esmola, ele dividia. Hoje em dia nós temos lugar, tem lei que proíbe, né? Tem leis municipais, não, é proibido dar esmola neste local, né? Se você quer fazer caridade, vá achar uma instituição. Isso ele quer formalizar o sentimento, né? A gente vê isso com uma série de outras leis que estão tentando ser impostas no país, ou que foram impostas no decorrer desses anos, principalmente dos últimos 20 anos, né? Que a gente vê o seguinte, que ele tenta regulamentar o que a pessoa sente, né? O que é um absurdo fazer isso. Isso é uma insanidade, isso é uma loucura. Você não tem como você julgar o que uma pessoa sente. Entende? É a mesma coisa você falar assim, não, isso é crime de ódio. O que significa isso daí? Você está julgando o que uma pessoa sente. Entende? E às vezes o que uma pessoa sente, ela fala. Ah não, isso é crime. Não, isso é absurdo. Você tem que julgar o que uma pessoa faz. As atitudes, as ações. Né? Então você não, peraí, crime de ódio, você chegar lá num cara, você bate num cara e depois você ganha uma briga, você vai e esmaga o cara e arrebenta com ele. Ah, por quê? Porque você está morrendo de ódio, né? Isso é ódio, né? Ódio não é você expressar mesmo o sentimento que você tem, por pior que ele seja. Ele pode ser um sentimento errado, não necessariamente ele vai ser um sentimento certo, mas vai, você expressar ele tá no normal, né? Então assim, esse aspecto do brasileiro, ele está perdendo isso. Isso é uma corrupção do Júpiter. Ele busca sempre satisfazer os seus sentimentos, né? Tem um amigo nosso aí que mostrou uns vídeos do Rio de Janeiro, que o carnaval já começou lá em várias áreas, que a polícia tem que debandar o pessoal com gás de pimenta, porque fala, mano, não é carnaval ainda. E já começou desfile, já tá a galera lá com fantasia e aquela festa. Isso é sensorial.
É uma coisa assim, puramente sensorial. Ele quer satisfazer os seus sentimentos. O tempo inteiro. Toda hora. Você entende? Essa é uma corrupção de Júpiter no Brasil. É assim que ela se manifesta. E vai ficar pior. Se isso não mudar, vai ficar pior. Claro que isso é o seguinte, no contexto geral do mapa brasileiro, para que isso pudesse mudar, realmente pessoas de relevância na sociedade teriam que começar a mudar. Teria que ser através do exemplo delas. Né? Mas isso eu acho muito difícil. Né? Que essa generosidade ela vá partir dos mais poderosos, dificilmente. Tanto que é mais comum a gente encontrar generosidade entre os mais pobres do que entre os mais ricos. Isso é, quanto mais rico o cara é, menos ele quer dividir. E ele acha que não, ele acha que ele se sente. Né? Tem um camarada aqui, na região aqui, que é um sujeito muito rico, que foi trabalhar numa padaria. Né? Eu vou fazer pão. Aí fica fazendo pão lá, brincando de fazer pão. E aí tem uma entrevista com o cara, e ele vira um momento, e ele fala o seguinte, ele fala, não, fora o meu dinheiro eu sou igual aos outros padeiros aqui. Eu me sinto igual. Você não é igual. Fora o meu dinheiro. Bom, mas essa possibilidade não existe. Né? Então o brasileiro ele vira em torno disso, ele é sensorial. Então ele, não, eu me sinto igual, então eu sou. Não, não é. Uma coisa é a realidade, outra coisa é aquilo que a gente sente. Às vezes pode ser a mesma coisa, mas não é uma regra. Não é uma regra. Né? Então isso é uma decadência do Júpiter brasileiro. Né? Enquanto ele continuar seguindo esse caminho, não vai ter, cara. Você troca governo, você troca lei, você muda o ensino, você faz o diabo que você quiser. Não vai adiantar nada. Vai tudo piorar. Porque tudo vai ser voltado, por melhor que seja, ela vai ser voltada para que aquela suprida dos desejos de Júpiter seja soberana. Você entende? Então não é por aí, não é essa ferramenta. Tá? Não estou dizendo que não pode fazer. Não, faz aí o que quiser. Você entende? O que eu estou falando aqui é o seguinte. Não, no aspecto do mapa, é isso que vai acontecer. Então o brasileiro tem que voltar a esse espírito de compaixão. Que isso era mais natural nele. Ele já teve isso daí. Eu lembro quando eu era criança. Você entende? Quando eu era criança ainda era assim. Você achava isso daí com mais facilidade. Ainda nos interiores você acha um pouco mais disso entre as pessoas da cidade. Entre os conhecidos da cidade eles costumam ter um pouco mais de proximidade nesse sentido. No entanto, essa proximidade, ela, como é Júpiter, no caso ela tem que ser impessoal. Ela tem que ser uma decisão da vontade. Não, peraí, a gente tem que se compadecer do sofrimento alheio. E a gente tem que achar uma forma de resolver isso daí. Você entende? Por puro e simples compaixão. O sentimento da compaixão ele vai se manifestar assim. Porque está na casa 4. Isso é, e acolher o necessitado. Né? Ainda quando eu era criança, eu lembro que era comum, às vezes assim, na minha rua, às vezes outra parecia um andarilho, um mendigo, uma coisa assim. Alguém botava para dentro da garagem, cara, para o cara dormir. Não, dorme aqui, cara, não fica na rua não. Tá de noite, tá chovendo, fica aí. Não, eu tomo um prato de comida. Isso era comum, esse espírito de acolher. Né? Tanto que é um sentimento que quem vem de fora e vem passear no Brasil, ele costuma ter esse sentimento. Ele fala, poxa vida, o Brasil acolhe a gente. Né? Isso é o aspecto de Júpiter que o brasileiro tem. Tá? E que, sim, infelizmente está sendo mal canalizado para buscar outras coisas que ele não deveria buscar. Né? Então, no entanto, quer dizer, então assim, o melhor a se fazer, o melhor a se buscar é tentar alimentar isso de forma geral no país. O legal seria isso. Se ele voltasse esse espírito, cara, tudo mudaria, tudo realmente mudaria. Tudo, de pouquinho em pouquinho, em poucos anos, coisa de 10, 15 anos, seria outro país, seria um outro lugar. A questão é que é o seguinte, devido a outros fatores no mapa, o Brasil ele nunca será reconhecido como uma grande nação, que é tudo que ele quer. Né? Como uma nação muito séria, uma nação culta, uma nação poderosa. Não, nada disso ele vai ter, porque isso não está na natureza dele. Tá? A natureza dele está em outros pontos. Está no aspecto de Júpiter, está no aspecto do Sol. Sol na 7 em Virgo, porra, os caras tem um Sol legal pra caramba. Você entendeu? Poderia ser muito bem usado e não está sendo.
né? Isso, o grilo do Brasil, ele vai estar assim, como eu falei, não tem nenhum aspecto do mapa brasileiro que você fala, pô, esse aspecto está sendo bem vivido pela nação de forma geral. Ele não tem nenhum, cara. Eu fucei, tentei procurar, tentei achar de tudo que é forma, não tem. Todos esses aspectos aqui, eles estão muito corruptos, eles estão muito deturpados, né? Então, é difícil. Assim, a mudança, ela teria que vir por essa força de vontade, isso é você canalizar o Júpiter, né? A próxima vai ser Saturno, tá? Então acho que Saturno vai ser um assunto mais legal, vai ser um assunto mais... que é realmente o que interessa, que é o que pesa para todo mundo, né? Que na verdade é onde dói, é lá que dói. O resto, todo o resto a gente vai levando, a gente vai tocando. Saturno dói. Não ter Saturno, não realizar ele dói. É ele que é o centro da questão. Tá certo? Então assim, a gente já está aí há 4 minutos de terminar. Então assim, como eu já falei, Vênus e Júpiter, a gente já deixa Saturno, deixa para quando? Quinta-feira. Quinta-feira, às 8? Às 8 horas, tá bom? Então a gente vai falar de Saturno. Começar, né? Porque eu acho que dê 2 lives. Exatamente. Porque eu vou falar de Saturno, a gente vai catar todo o mapa brasileiro. Todo ele. E vai assim fragmentar todo ele e tentar interpretar. Claro, a gente vai falar sobre signos e casas, né, no mapa, que depois isso daí vai ser, eu vou fazer a relação dos signos e casas com a mitologia. Isso é deuses menores e heróis, né, os heróis da mitologia. Porque a gente pensa, pô, qual que é o papel desses heróis aí, né? Eles são esses signos, todos eles, tá? Da sua forma mais pura, tá? Eles vão representar isso daí. Tá? Então a gente vai falar sobre isso daí. Alguns heróis eu já sei com certeza qual a analogia que ele tem com o signo, outros eu não tenho muita certeza, né? Então assim, o primeiro que eu vou falar vai ser Áries, né? No entanto o segundo não necessariamente vai ser Touro, talvez seja algum outro que eu tenha entendido melhor, tá? Mas a gente vai fazer isso daí, vai ficar legal. E eu não sei se isso vai ser feito em forma de live, eu não sei exatamente ainda como isso vai ser feito, mas a gente vai definir tudo isso, né? Então é isso aí, gente, tá bom? Vênus é o seguinte, é uma sorte do caramba, você entendeu? Onde a gente tem Vênus, lá a gente tem sorte, você entende? Resumindo, é isso, tá bom? E Júpiter é onde vai canalizar a nossa vontade, é da onde ela vai nascer e da onde ela vai operar, você entende? Não pode deixar a vontade ficar preguiçosa, não pode, ela fica passional, tá bom? Porque ela vai levar tudo pra latrina se ela deixar, por ela só vai ficar gorda e quieta, não vai reinar nada. Né? Então é o nosso ponto principal, é ali que é o ponto chave, tá? Que tem que se usar da fonte do poder, tá bom? E o grande peso que tem é Saturno, que aí na próxima a gente conversa disso daí, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido legal. E cara, Deus abençoe todos vocês, obrigado por assistirem, obrigado por apoiar. Desculpa não ter sido muito bem explicado, tá? Por causa dessa estafa mental, tá bom? Eu vou ver se essa semana que vem aí, até quinta-feira, eu não penso em nada sério. Deixo tudo sério para pensar no Saturno, pra gente conversar mais legal. Tá bom? Deus abençoe todos vocês e boa noite para vocês. Você esqueceu de perguntar se tinha recado para dar. Tem recado para dar? Tem recado. Que recado para dar? Eu não sei. O pessoal tá tão cansado que nem lembra. A gente vai pro grupo do Telegram agora. Vou acabar com o cérebro dele aqui, ó. Tá bom, aí no Telegram a gente conversa um pouquinho. Tem mais umas perguntas também, acho que de caixinha de perguntas, acho que tem ainda, né? Tem mais umas coisas, mas a gente vai pro grupo do responder. Telegram agora, até às 10. Vocês podem mandar mensagem lá, eu vou abrir o chat que a gente conversa, tá bom? Beleza, agora pessoal? Você pode dar boa noite. Então tá, boa noite, brigadão, pessoal. Tchau, tchau.